Então, a tua chance em termos de negócio é muito maior. 60 mil pessoas ganharam mais de $1 milhão. Você tem algo que você consegue desenvolver aqui no Brasil? Tem algo que eu consigo, por exemplo, consigo desenvolver uma prestação de serviço, eu consigo vender alguma coisa, já tenho um empreendimento, um negócio, que somos nós, né? O brasileiro por si só é empreendedor. Tenho. Se você tem algo, cara, por que você não monta algo nos Estados Unidos? Por que você não começa a trabalhar no maior mercado do mundo? Porque é isso que acontece. Você está exposto ao maior mercado do mundo, ao maior consumo do mundo. Então, a tua chance em termos de negócio é muito maior. Vamos pensar em termos de liberdade econômica aqui, tá bom? O Brasil hoje, ele ocupa a posição 127 de 176 países em liberdade econômica. Os Estados Unidos ocupam a posição 25. Ou seja, os Estados Unidos está te chamando o empreendedor brasileiro. Ei, vem empreender, vem negociar. Nós estamos na maior economia, que igual o Léo falou ali, a questão dos ativos e tudo mais. Se eu olho, por exemplo, para a Apple, ela hoje vale, sei lá, 2,8 trilhões de dólares. O PIB do Brasil é 2,2. O PIB do Brasil é 2,2 trilhões, enquanto uma única empresa nos Estados Unidos vale o PIB do Brasil e mais um pouquinho, ainda sobra o troco. Então, quando eu olho esse cenário, eu falo, a pessoa que empreende no Brasil, ela tem que dar essa cara a tapa. E se você fala para mim em termos de risco, se a pessoa já está acostumada com o risco Brasil, não tem nada mais arriscado. Ela já mora no Brasil. Já tá no risco extremo, né? Então, quando eu olho esse cenário, se eu vejo um empreendedor, cara, vai empreender. Segundo ponto, se eu vejo uma pessoa que, não, eu quero uma coisa passiva, eu quero um negócio mais tranquilo, eu particularmente, aí eu vou falar pra mim, eu gosto de investir em câmbio. Por que em câmbio? Igual você falou, né? Será que daqui 20 anos, 30 anos as moedas vão estar aí? As empresas vão estar aí? Não necessariamente, pode ser que as empresas não estejam mais aqui. Existe um estudo que antigamente uma empresa, ela vivia 50 anos. E hoje, esse tempo dessa empresa que fica no top são de 17 anos. Então, quando você para pensar nisso, talvez daqui 20 anos, as empresas que estão no top já não vão ser mais essas empresas, já vai ter trocado tudo. Só que quando eu falo, por exemplo, de Libra, eu tô falando do ano de 1400. Quando eu tô falando de dólar, eu tô falando do ano de 1700. Então, eu gosto de ter sempre a minha renda, aquilo que eu faço, dolarizado, tá? Então, sempre durmo em dólar, eu gosto disso porque é a maior economia do mundo, mas Maravilha, hein? Já pensei um travesseiro lotado de dólar. De dólar, né? E eu não deixo de negociar câmbio. Antigamente, você tinha um trabalho enorme, você tinha toda uma dificuldade, toda uma burocracia. Só para você ter uma noção, vou te exemplificar aqui. O cara quer empreender. Vamos supor, o cara gosta de ter... Ele vende mercadorias. Eu tenho até um exemplo de um cliente, ele tá em Pindamonhangaba, né? A gente pensa que é brincadeira a cidade, mas existe Pindamonhangaba mesmo, né? E ele vende como se fosse um produto para arminhas de brinquedo, né? E ele, basicamente, ele vende esse dispositivo e ele é super consolidado. E agora ele tá indo abrir todo um mercado no mercado americano, que é o maior mercado do mundo. E aí, quando eu olho esse cenário, vou te dar um exemplo. No Brasil, a média de tempo de abertura de empresa é de 45 dias para média, tá bom? Para um cidadão brasileiro, ou seja, eu nasci aqui, sou brasileiro e demoro 45 dias para abrir uma empresa. Burocracia enorme. É uma burocracia enorme, né? Apesar que hoje está muito mais fácil do que era antigamente, tá? Porque essa é a minha formação, né? Eu venho da área da contabilidade, eu tenho toda essa formação, essa expertise. Foi assim que eu consegui meu green card lá nos Estados Unidos. E aí, quando eu olho para os Estados Unidos, a gente que é estrangeiro, em 10 dias a gente tem uma empresa. Ou seja, imagina, para quem é residente americano, um dia, são 24 horas você tem uma empresa. Então, olha que doideira. Vai gerar emprego. Vai gerar negócio. Então, hoje o custo para você ir para os Estados Unidos sem sair do Brasil, ok? Você não precisa de visto, você muitas vezes não precisa do passaporte, você consegue abrir o teu negócio lá nos Estados Unidos, você já fica exposto ao dólar, né? Você tem um negócio aqui no Brasil, você fala, cara, eu tô no Brasil, eu tenho vários casos de clientes que o cara mora aqui no Brasil, vive em dólar, morando aqui no Brasil, e o cara nunca pisou nos Estados Unidos. Então o cara tem todo um rendimento mesmo, porque ele consegue prestar um serviço, ele consegue fazer alguma coisa. E aí, só para completar isso, né? Você imagina o seguinte, saiu aquele relatório da Anbima, né, esses dias atrás, um pouco chocante, mas vamos pegar alguns dados ali.
Se você ganha, sei lá, pouco mais de 6 mil reais, você está acima aí de quase 80% da população. 6 mil reais, 80% da população. Divide isso por 5, um pouco mais de $1.000. Meu, $1.000 você faz brincando nos Estados Unidos. Então, sem sair daqui, você consegue ficar acima de 80% da população. Por quê? Porque é um mercado super aberto. Então, quando a gente pensa em questão de investimento, o excedente do meu capital, aquilo que eu gerei de lucro, que eu vou botar no bolso, vou investir em câmbio. Mas hoje, qual é o meu principal negócio? Gerar negócios. Eu quero gerar negócios porque isso gera uma rentabilidade enorme para que você tenha o excedente e aí sim você faça os teus investimentos. Mas aí eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, o cara tem uma empresa aqui no Brasil, a produção dele tá toda no Brasil, e ele vai abrir uma empresa nos Estados Unidos, né, digamos assim, um CNPJ lá nos Estados Unidos, a produção dele continua no Brasil e aí ele vai encaminhar daqui pra lá ou não? Ele vai mandar a produção dele pros Estados Unidos. Vamos supor aqui o cara tem uma loja, ele tem uma fábrica de sapatos. Perfeito. E aí ele quer explorar o mercado americano também. Legal. Né? Que é isso que você hoje atua, né, Felipe? Como é que o cara faz? Ele vai abrir uma empresa lá fora, mas a produção dele tá aqui ou não? Ele manda pra lá? Como é que funciona? Então, existem vários... Tem pessoas aqui que vão se interessar, claro. Pô, com certeza. E hoje, assim, o meu principal investimento, né, é na iniciativa privada. Eu gosto de investir em negócios, mas dentro da iniciativa privada. Eu acredito muito no investimento dentro de empresas, uma SA, por exemplo, mas eu dependo muito de outras pessoas. Então eu gosto de sentir o cheiro do negócio, de botar a mão no negócio, ver como é e investir nesse tipo de iniciativa. E aí, você pegando o exemplo do sapato, o cara, vamos dizer que ele importa já o couro que vem de algum outro país, né? É uma burocracia enorme para você fazer a importação, para passar na alfândega, é um caos pro cara colocar essa mercadoria aqui dentro. Vamos imaginar que o cara já tá consolidado aqui dentro. Esse cara, ele não vai mais utilizar necessariamente 100% da produção dele aqui. Ele pode pegar lá e operacionalizar tudo de lá. Se a mercadoria, vamos dizer que venha da China, vai vir da China, em vez de vir para o Brasil, vai direto para os Estados Unidos, dali ele consolida o mercado dele no maior mercado do mundo, ganhando em dólar. Então, tem muitas empresas fazendo isso. Ou muitas empresas também fazendo o quê? Traz para o Brasil, industrializa aqui, usa dessa mão de obra, desse recurso que já está consolidado e exporta para os Estados Unidos. E ali você faz a tua consolidação e vende no teu e-commerce, você faz... Por exemplo, vou dar um exemplo, Amazon. Todo mundo conhece a Amazon. Aqui no Brasil, não sei se ela é tão forte como... Não, é como bem forte. Ela é forte, né? É bem Mas nos Estados Unidos, ela é uma empresa extrema de logística. A gente sabe disso. Você vai falar de ações, né? É gigantesca. Então, você imagina o seguinte, no ano de 2021, tá bom? Mais de 60 mil pessoas ganharam mais de $1 milhão vendendo na Amazon. Ou seja, não estou falando $1 milhão dividido para 60 mil pessoas. Eu estou falando de 60 mil pessoas ganhando $1 milhão cada uma vendendo na Amazon. Então, esse é o poderio dos Estados Unidos. Uma pessoa física, um ser individual, simplesmente resolveu pegar o negócio dele, levar para lá e vender no maior mercado do mundo. A Amazon se encarrega da entrega, a Amazon se encarrega da venda, porque todo mundo compra. É impressionante. Eu estou nos Estados Unidos, eu compro, arrasto ali, sabe? Tipo, faz aquele swipezinho ali. 24 Rapidinho horas. tá lá. Às vezes eu compro de madrugada, eu compro no meio da noite, de manhã, na hora que eu acordo, já tá na porta da minha casa. Mas o cara, ele precisa então ter o CNPJ dele lá nos Estados Unidos para poder fazer esse trabalho? Eu queria entender assim, qual a vantagem do cara ter a empresa aberta lá nos Estados Unidos, mas com a fabricação aqui, por exemplo. É isso que eu queria tentar entender. Todas as vantagens, porque primeiro, em termos de benefício fiscal, os Estados Unidos têm muito mais benefício fiscal. Em termos de tributação, os Estados Unidos, ele te beneficia por você utilizar de todo o teu dinheiro. Eu vou te dar um exemplo, tá? Chegou no final do ano, o cara tem um excedente de capital. Em vez dele colocar o dinheiro no bolso, o que ele vai fazer? Ele vai comprar um avião. Sobrou dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um avião. Quanto que ele vai pagar de imposto? 0. Porque ele comprou um avião para o negócio dele. Aqui no Brasil, o governo ele usa do poder mediúnico dele, né? Ele fala, olha, você faturou 5 milhões, então de forma mediúnica, ele vai tentar adivinhar quanto vai ser teu lucro. E às vezes você não tem lucro. Exato. Às vezes o teu lucro é 0, mas você vai pagar imposto do mesmo jeito. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, você vai pagar imposto sobre o teu lucro quando você calcular o teu lucro. Então, muitas empresas, por que elas crescem? Elas crescem porque é o seguinte, chega no final do ano, o cara tem, sei lá, $1 milhão de dinheiro, em vez dele deixar esse dinheiro, porque esse dinheiro vai ser tributado, porque é o lucro, ele compra mais de estoque. Aí eu vou dar um exemplo prático para vocês. Todo mundo conhece a Black Friday. Aqui no Brasil conhecido como Black Fraud. Sim. Né? Lá nos Estados Unidos é realmente conhecido como Black Friday. Por quê?
Porque, tecnicamente, como é que eu não pago o imposto para o governo? Se eu queimar todo o meu estoque. Só que eu não posso fazer isso em dezembro, porque é considerado crime tributário. Então, vamos fazer o seguinte, a última sexta-feira do mês de novembro, a gente queima todo o estoque, gera o maior prejuízo possível e gasta todo o dinheiro de novo recomprando estoque. Quanto que eu vou pagar de imposto? Zero. Zero. Então, realmente é uma manobra tributária para que ninguém pague imposto. De maneira que a economia gire e cresça e todo mundo sai ganhando. É uma loucura. Não, interessante.